Glórias a Deus. Vamos orar para a gente dar início à nossa reflexão de hoje, né? Que Deus venha tocar em nossos corações, que a gente venha entender essa mensagem, né? Que o Senhor colocou no meu coração para trazer nesse dia. Que o Espírito Santo venha falar conosco através de sua palavra, através dessa reflexão, que possamos a cada dia aprender mais e mais sobre Jesus, sobre a grandeza do amor de Deus para conosco, né? Muitas vezes nós não entendemos, né? Nós não entendemos de quão grandioso é ouvir e aprender a palavra do nosso Deus. E o que o Senhor fez por nós, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, morreu ali como um cordeiro e não abriu a sua boca. Ele morreu, ele não disse, o Pai dele, que não ia morrer pelo pecado da humanidade. Cristo veio, morreu na cruz para que pudéssemos ter o quê? A vida eterna. Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia e hoje temos livre acesso ao Pai. Como falamos com o Senhor através das orações, através da palavra dele. Deus, ele tem nos dado a oportunidade de estarmos na presença dele, de buscar a ele a cada dia. Muitas vezes falta em nossas vidas o quê? Falta de fé, falta de gratidão. Muitas vezes não entendemos o sacrifício de Jesus ali naquela cruz, que morreu por nós, pelos nossos pecados. Não foi só pelo pecado de um, foi por todos, para que nós pudéssemos ser salvos. Ali houve o sangue de Jesus, foi derramado naquela cruz para morrer por nós. Que nós possamos entender a mensagem da cruz e glorificar o nome do Senhor a cada dia, porque ninguém ousaria morrer por um sequer, mas Deus, ele enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer pelo pecado da humanidade, e por isso estamos aqui, porque Cristo morreu para que nós pudéssemos ser salvos. Vamos orar para a gente dar início, agradecer o Senhor por todo o cuidado dele para conosco. Que o Espírito Santo fala ao nosso coração e que nós venhamos entender a mensagem da cruz, o sacrifício ali. Deus amado, maravilhoso, Pai Santo e Deus querido, louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Pai, eu coloco em tuas mãos, Senhor, essa reflexão, que o Senhor venha me usar, Pai, não da forma que eu quero ser usada, mas da forma que o Senhor quer, Pai. Fala conosco, Pai, através dessa mensagem, Pai, através da tua palavra, Espírito Santo. Venha visitar, meu Pai, cada pessoa que assistir, ó Pai, esse vídeo, essa reflexão, Senhor. Toca na vida de cada um, toca na família, toca em nossas vidas, Senhor. Nos ensina, meu Pai, a ter fé, meu Deus, assim como Abraão, Senhor, confiou em Ti, quando o Senhor pediu o seu único filho, o filho Isaque, o filho da promessa, Pai. E Abraão ali creu, levou Isaque para ser sacrificado, Pai. Deus maravilhoso, nós te louvamos, agradecidos, que nós possamos, ó Pai, aprender a tua palavra, ter fé, meu Pai, e
confiar em Ti, nas Suas promessas para nós. Que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça, o Teu Espírito Santo e nos ensina a cada dia, Pai, a viver a Tua palavra. Deus amado, obrigado, Senhor. Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa reflexão de hoje, nós vamos estar lendo no livro de Gênesis, para que nós venhamos aprender, a mensagem sobre quando Deus pediu o filho de Abraão, Isaque, para ser sacrificado. Se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 22. Nós vamos ler até o versículo 13, para a gente falar um pouco mais dessa mensagem, nessa reflexão desse dia, e que possamos compreender o que Deus falou ali com Abraão e o que Deus fala conosco nesse dia. Deus põe Abraão à prova. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, ele lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pega o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: espere aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. Depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, armou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Meus irmãos, que palavra abençoada, maravilhosa, uma palavra forte que fala ao nosso coração. Abraão, o homem escolhido por Deus. Deus chama Abraão, pede para que Abraão saia do meio da parentela dele e vai para o lugar que ele mostrasse. E Abraão creu em Deus, confiou e saiu. É uma mensagem que todos nós já conhecemos, consigo levou
Sara, sua esposa, e seu sobrinho Ló, e partiram. Lá na frente, Deus faz uma promessa para Abraão, através da vida do seu filho Isaque, né? Isaque é o filho da promessa, por isso a palavra fala o seu único filho. Abraão teve outro filho com a escrava, que todos conhecem a história, que era Ismael. Só que o filho da promessa era Isaque. Ismael foi o filho com Agar. Porque Sara achou que ela não poderia ter filho, mas se Deus faz a promessa, quem cumpre a promessa é o Senhor. E ela deu a serva dela para gerar filhos. E ele teve esse filho, mas não foi Ismael, filho da promessa. O filho da promessa era Isaque, dele com Sara, sua esposa. E aqui nós vemos que Deus abençoou eles já na velhice e eles tiveram o filho. E esse filho foi crescendo ali com eles e Abraão amava muito Isaque. Era o seu filho, estava ensinando ele, estava ali ao lado dele todo o tempo. E Deus via o amor de Abraão para com seu filho. E Deus ali quer provar Abraão, coloca Abraão à prova. Mas Deus conhecia Abraão muito bem. E eu creio que Deus sabia que Abraão iria fazer o que ele pedisse. E ali Deus fala com Abraão um certo dia e fala: Abraão, e passa a mensagem para Abraão, vai até o Monte Moriá e ali sacrifique o seu filho, o seu único filho, Isaque. Isaque é o filho da promessa. Deus prometeu Isaque para Abraão, Abraão, pai da promessa. E nós vimos aqui que algo maravilhoso, que tremendo, que fé. E Abraão amava muito seu filho, mas Abraão amava mais a Deus do que o seu próprio filho. E Abraão sabia dentro dele, se o meu filho é o filho da promessa, Deus vai fazer alguma coisa, vai ressuscitar o meu filho. Então ele creu na promessa que lá atrás Deus já tinha feito. E ele pegou as coisas que precisava para o holocausto, o sacrifício, levou 2 servos. Imagina o coração daquele pai, sem falar para a mãe o que iria acontecer, o que Deus tinha pedido, porque a palavra de Deus não fala que ele conversou com Sara sobre isso, chamou os moços e foram, e também não relatou para os moços o que iria acontecer, simplesmente foram para o Monte Moriá. Aí quando chegou ali que ele avista ali o ponto, ele fala para os moços: olha, fique aqui que eu vou subir com o rapaz, né? E depois do sacrifício a gente volta. Abraão não falou que iria voltar sozinho, tipo, vamos fazer o sacrifício e eu vou voltar. Nós voltaremos. Ele creu na promessa do Senhor. Ele creu no que Deus tinha falado para ele desde quando ele saiu da parentela, da casa do seu pai, do meio dos seus parentes. Deus fez uma promessa a Abraão e ele creu. Vai, Abraão, para a terra que eu te mostrar. Aqui Deus fala para ele ir que ele iria mostrar o lugar do sacrifício. E Abraão creu.
Abraão, mesmo com o coração, imagina o coração de Abraão, e os dois começam a subir aquele monte sozinhos. Isaac, naquele silêncio, imagina dentro dele, Abraão conversando com o Senhor no seu coração, porque é assim que a gente faz, né? A gente conversa com Deus. Quando a gente não está assim falando, a gente está conversando com o Senhor o tempo todo, no nosso coração, no nosso pensamento. E assim estava provavelmente Abraão conversando com o Senhor, pedindo força ao Senhor, e Isaac ali indo com o pai, sem saber que o cordeiro era ele. O cordeiro que iria ser sacrificado. E aqui nós vemos a fé daquele homem, e quando Isaac vê ali, aproveita ali aquele silêncio, Isaac fala: meu pai, já temos a lenha, temos o tutelo, temos tudo. E o cordeiro, meu pai? Imagina. Abraão ali, e o Abraão que ele responde: o Senhor proverá, meu filho, o cordeiro para si. Deus, ele vai prover o cordeiro. E subiram juntos. Quando ele chega ali no Monte Moriá, ele arma ali o holocausto, faz tudo direitinho, coloca tudo arrumadinho, coloca a lenha, amarra, pega o seu filho, amarra ele. Imagina a cena, meus irmãos, imagina Isaac naquela situação sem entender nada. Vamos nos colocar aqui no lugar de Isaac. O meu pai está ficando doido, meu pai, o que meu pai está fazendo? Imagina o que passou na mente e no coração de Isaac. Mas Isaac também, com certeza, conhecia a Deus. Isaac, com certeza, ali também começou a orar ao Senhor em silêncio, não fez pergunta para o seu pai, porque ele sabia o que o pai dele estava fazendo. Ele sabia em quem o pai dele cria. A fé de Abraão. E Isaac ali também. Com certeza Isaac estava ali agindo a fé dele, falando com Deus. E Abraão amarra o seu filho, pega o cutelo e vai para imolar o cordeiro, para matar aquele cordeiro, para que ele fosse sacrificado. E antes dele abaixar, o Senhor chama Abraão, Abraão, e ele responde: eis-me aqui. O Senhor fala: Abraão, não mata o seu filho, Abraão. Eu sei que você me ama. O cordeiro está aí do seu lado. Ofereça o sacrifício com o cordeiro e não com o seu filho. Porque eu sei que você ama mais a mim do que o seu filho. Aí Abraão vai, pega o cordeiro e faz conforme o Senhor falou e oferece em sacrifício. Imagina a alegria daquele pai, daquele filho se abraçando, glorificando o nome do Senhor naquele momento. Porque Deus proveu o cordeiro para si, como Abraão tinha falado a caminho do Monte Moriá. E ali colocou o nome Deus proverá. Que maravilha! Deus maravilhoso. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Quem ousaria dar o seu filho para morrer? E Deus pediu Isaac. E Abraão foi oferecer Isaac.
E Deus não permitiu, porque Deus sabia que ele o amava e proveu o cordeiro para si. Mas precisou o derramamento do cordeiro no lugar de Isaque. O cordeiro foi sacrificado. Aí, meus irmãos, vamos em João, no livro de João, primeiro no versículo 29, qual foi o cordeiro para nossas vidas? O cordeiro que Deus deu para morrer por nós, pelos nossos pecados. Ele não tinha pecado, ele era puro, o Filho de Deus. Oh, aleluia! Que Deus venha nos encher de esperança, de certeza da nossa salvação, de certeza que Deus está no controle de todas as coisas de nossas vidas. O Senhor está na direção de nossas vidas. O Evangelho de João, primeiro versículo 29, vamos lá? O Cordeiro de Deus. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João estava ali batizando e Jesus vai passando, e João vê o Cordeiro de Deus, porque João sabia que aquele era o Cordeiro, o Filho de Deus, que iria morrer pelos nossos pecados, uma morte de cruz. O Senhor deu o seu Filho Jesus Cristo, vindo de mulher, para morrer pelos nossos pecados. Jesus, ele veio em carne. Jesus, ele nos ensina que devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus, ele morreu por nós. O amor de Deus por nós foi enorme. Ele não queria que nós se perdesse. Então, ele deu o seu único filho para morrer por nós, para nos salvar, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Jesus foi sacrificado. Houve sacrifício, derramamento de sangue naquela cruz para nos salvar, para nós ser salvos, para nós ter acesso ao Pai. Jesus morreu por nós. Jesus, ele nos salvou, aleluia. Imagina se Deus não tivesse enviado o Filho dele para que nós estivesse aqui. O que seria de nós? Se antigamente o mundo já estava virado de perna à cabeça, a situação não era fácil, o pecado já tinha tomado conta do mundo. E hoje, meus irmãos, mesmo Deus tendo enviado o Cordeiro dele para morrer por nós, pelos nossos pecados, está dessa forma. Nós vemos aqui, nós vivemos aqui, a gente vê tantas coisas erradas. E o Senhor é paciente, é benigno. O Senhor quer que todos nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos e aceitamos Jesus como o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Jesus, ele morreu por nós para nos salvar. A Páscoa, a verdadeira Páscoa, meus irmãos, não é um ovo de Páscoa, todo mundo quer ganhar chocolate. Essa é a Páscoa falsa. É a Páscoa do comércio, o chocolate, o ovo de Páscoa. Os comerciantes ganham muito dinheiro. Quem não gosta de chocolate? Quem não ama chocolate gosta? Quem não quer comer ovo de Páscoa? Mas não é a nossa verdadeira Páscoa. O nosso
Cordeiro é Jesus. Esse é a verdadeira Páscoa, o Cordeiro de Deus. Antes era morto, sacrificado pelo pecado da humanidade, o Cordeiro, sem mácula, sem mancha nenhuma. E Deus envia o seu Filho para nos salvar, para ser sacrificado na cruz do Calvário. E ele morreu ali, sem abrir a boca, sem reclamar, sem falar, Senhor, não, Senhor. O que Jesus falou? Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Porque Jesus sabia que a vontade de Deus era melhor. Ali Abraão sabia que Deus ia fazer algo para salvar o seu filho Isaque. E aqui Jesus sabia que Deus tinha enviado ele para morrer pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser salvos. A nossa verdadeira Páscoa. Antigamente, todos conhecem a passagem do Êxodo, quando Deus tira o povo, levanta Moisés, tira o povo de Israel, ali do Egito, que estava sendo escravizado. Deus levanta Moisés como mediador para tirar aquele povo ali, para ir para a terra prometida, a terra que Deus já tinha prometido a Abraão e a Isaque e a Jacó. Aquele povo. Deus tira, Deus levanta Moisés. Para Moisés ajudar aquele povo, para tirar aquele povo. E ali Deus envia tantas pragas, para que Faraó deixasse o povo ir, sacrificar, o povo sair do Egito. Mas Faraó não deu ouvido o que Moisés falava. E Deus envia uma 10ª praga, foram 10 pragas. E uma dessas pragas foi a morte dos primogênitos, dos animais, de pessoas, dos filhos, todos. E Deus aqui dá uma orientação para Moisés para passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. A porta que tivesse o sangue ali do cordeiro nos umbrais ali, que tivesse o sangue, o espírito da morte não iria passar ali. A gente vê aqui que eles creram ali, eles fizeram conforme Deus falou, e Moisés foi até o Faraó também e falou assim, assim, assim. Mas ele não deixou o povo ir. Mesmo assim, mesmo Deus falando que ia matar o seu primogênito, que era o herdeiro do trono, e de todos ali. E os que creram, que passaram sangue na porta, aqueles foram salvos. Nenhum dos hebreus morreram, porque eles acreditaram, eles confiavam no Senhor, fizeram conforme o servo do Senhor orientou. E ali, Deus envia essa praga e morre todos os primogênitos ali, dos animais até os filhos dos egípcios. E quando o Faraó vê isso, praticamente faz o quê? Expulsa o povo dali, do Egito. E ele sai ali, não de mãos vazias, porque Deus já tinha orientado tudo. E Deus abençoou aquele povo e tirou com a mão forte e poderosa, a mão do Senhor. E ali eles foram comemorar, aleluia, a Páscoa. Ali foi a primeira Páscoa, eles fizeram a Páscoa com pão sem fermento, pão asmo, da forma que o Senhor orientou a Moisés. Moisés orientou as pessoas e eles fizeram. A gente vê aqui o sacrifício dos cordeiros mortos para preparar aquela Páscoa. Ali foi a Páscoa. E Jesus, quando comemora ali com os discípulos a Páscoa também, Jesus
Ele se reúne com os discípulos em um local e ele ainda fala, envia os seus servos, os seus discípulos, e ele explica para ele, olha, vai, onde vocês vê um homem entrando assim, vocês perguntam onde que vai ser a Páscoa, onde vai ser comemorado a Páscoa, e ele vai mostrar o cenário. E ali tudo conforme a palavra do Senhor, que Jesus já tinha falado, comemoraram a Páscoa do Senhor com seus discípulos. E ali houve, depois disso, Judas traiu o quê? Jesus. Jesus foi morto, crucificado na cruz para nos salvar. Que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações, que nós venhamos entender o verdadeiro significado da Páscoa. Nós estamos aqui porque Deus deu o Filho dele para morrer por nós, para sermos salvos. Aleluia, glória a Deus, louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Que nós possamos ser gratos, agradecer a cada dia, glorificar o nome do Senhor, porque Deus, Ele nos ama, Deus, Ele quer que nós sejamos seus filhos, que nós falamos, eis-me aqui, Senhor, estou aqui, Senhor, eu coloco a minha vida em tuas mãos, a minha família em tuas mãos, proteja, Senhor, guarda, Senhor. Obrigado, Jesus, por ter morrido para me salvar, por salvar a minha família. Nós precisamos ter o coração grato, o coração agradecido a Deus, porque ninguém daria o seu filho para morrer pelo pecado de ninguém, mas Deus deu o seu filho para morrer por mim e por você. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe a vida de cada um, a família, que todos tenham um feriado abençoado, em nome de Jesus, que o Espírito Santo visita cada pessoa. Pai, obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício, ó Deus, morrendo na cruz do Calvário, por mim, pela minha vida, pela minha casa, pela vida da minha família, por cada um de nós, Senhor. Pai, o Senhor morreu pelo pecado da humanidade, Senhor, que nós possamos a cada dia ser grato a Ti, ó Deus, glorificar o Teu nome a cada dia, Senhor, que nós possamos ter um coração grato, agradecido. Deus amado, eu coloco em Tuas mãos, Senhor, abençoe cada um, Pai, visita cada lar, visita cada família, Pai, visita aqueles que estão necessitados desse momento, Senhor, dê um renovo espiritual, a fé, meu Pai, renova a fé de cada um, Senhor, renove a nossa fé, Senhor, nos ensina a ser grato, Senhor, ter mais gratidão, Pai, porque o Senhor, ó Deus, aleluia, tem cuidado de cada um de nós. Pai, eu entrego em Tuas mãos, te agradeço, ó Deus, pelo Teu cuidado, Senhor, por ter enviado o Teu Filho para morrer por nós, pelos nossos pecados. Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.